nicht diese Töne, sondern lasst uns angenehmere anstimmen. Legal. Começamos. Então, Alexandre, assim, as pessoas que te conhecem vão me conhecer, as que me conhecem vão te conhecer e tal, e a gente vai conhecer um ao outro, né? Porque a gente se conhece virtualmente, né? Quantos A anos você gente falou? nunca. Uns 20? Uns 20 anos. Eu acho que a gente nunca trocou Ou eu e-mail, de óculos ainda. Hã? Acho que a gente nunca trocou e-mail. Talvez A gente uma vez. conversava Acho que não. pelo Twitter, eu acho, só, né? Essas coisas. Bem, super rapidamente. É. Tem uns comentários no Digestivo Cultural, mas você nem sei se você se lembra, né? Eu lembro de alguns comentários do Digestivo Cultural. Eu gostava, eu É, gostava dos comentários do Digestivo Cultural. porque a gente escrevia lá, mas da mesma maneira, assim, a gente, por causa disso, a gente não chegou a se encontrar, né? Mas antes, assim, vamos apresentar aqui. Gente, esse aqui é Buenas tardes, buenas noites, né? Buenos dias. Esse aqui vai ser o Medindo os Bigodes. Como eu expliquei já no post que eu fiz no Instagram, é uma expressão popular que tem no interior de Minas Gerais, de Goiás. Medir os bigodes quer dizer você discutir uma questão importante, né? Como eu comentei lá, imagina um fazendeiro que passou a cerca e roubou uma parte do terreno, da terra do vizinho. Aí o vizinho vai lá fazer o quê? Medir os bigodes com ele, entendeu? Então, Mas tem assim, que ser algo confrontacional para se medir os bigodes. Assim, não necessariamente. Às vezes o pessoal fala ironicamente, ó, duas pessoas batendo papo, já estão lá medindo os bigodes. Não necessariamente precisa ser confrontacional, que é uma coisa que eu tô até assim não muito afim, sabe, ultimamente. Não, também não. Né? Eu acho que depois de uma certa idade é um pouco indigno você continuar sendo muito agressivo e confrontacional na internet, né? Esse desejo de ser polêmico a qualquer custo e de xingar as pessoas. Chega uma Não, década enche o que isso tem saco, que parar, né? Não, enche o saco, cara. Eu também cansei. Eu comecei sendo expulso de lista de discussão de política, de religião, no ano 2001, naquelas listas Yahoo, sabe? Yahoo Groups. Sim. Nossa, eu fui expulso em 2001. Minhas primeiras expulsões. Né? Uma Eu acho que eu delas lá, nunca. eu virei até como chama, uma gíria, era o efeito Yuri. Porque Porque, qual que era o efeito, Yuri? não, o efeito Yuri é o seguinte, um cara lá cismou que eu ia nas palestras dele em São Paulo para fazer perguntas impertinentes e tal, e encher o saco dele. Mas, cara, eu já tinha saído de São Paulo. Eu tinha voltado aqui para Goiânia. Eu ia sair daqui de novo outras vezes. Eu voltei para São Paulo em 2005, 2008, 2011, mas em 2001 eu estava aqui, né? Aham. E aí ele inventou que eu tinha falado não sei o que lá na palestra dele e me bloqueou, entendeu? Me expulsou do grupo. Eu falei, ué, mas eu nem tô em São... Esse cara ficou maluco, mas ele tinha uma coisa de ser guruzinho do grupo lá, entendeu? Aí eu Tem muitas peguei, dessas patologias em grupos online, né? é, aí eu peguei, criei um outro nome lá, entrei e falei, esse cara ficou maluco, botei todas as mensagens que ele tinha me mandado, aqui o maluco que vocês estão seguindo aí. Eu tô aqui em Goiânia, esse cara tá maluco que eu vou em palestra dele em São Paulo ontem, tá doido? Então, mas me expulsaram, né? Aí depois fui expulso de grupo de política, porque eu postei um negócio sobre contra o desarmamento civil em 2001, imagina. Aham. Aí eu comecei a escrever lá no Digestivo Cultural, né, como você. Falar nisso, cara, quem são os Wunder ou Wander blogs? Lembra de falar Wunderblogs. Era um grupo de blogs, né, que foi criado pelo Marcelo De Poli, que tinha um blog chamado Aqua Permanence. Ele juntou pessoas que ele gostava de ler, né? Ele não tinha muita coisa em comum. As pessoas diziam que eram blogs de direita, mas tinha gente lá que era completamente apolítica
E mesmo quem era de direita não falava de política o tempo todo, assim. Eu raramente falava de política. Uhum. Eu meio que me orgulhava de passar por todos os governos Lula sem falar o nome do Lula. Era um motivo de orgulho para mim. Mas a gente gostava de ler uns aos outros, e a gente era uma espécie de condomínio de blogs, né? Mas isso em Porque eu li 2004. alguns de vocês, mas assim, eu não entendia qual que era a história desses Wunder. Eu conhecia individualmente, mas eu não sabia, como eu nunca fui muito de fazer parte de grupo, né? Então eu fiquei assim, só olhando de longe, sem entender direito. Tinha uma página principal que tinha o nome de todos os blogs, Uhum. menos um que era um blog secreto, que era uma pessoa muito talentosa que escrevia lá, só que ele não gostava de aparecer, ele tinha algumas obsessões estranhas, assim, uma personalidade complexa, que se chamava Paulo Francis, que era para as pessoas que liam o blog dele, era considerado o melhor blog, né? Só que ele não gostava de aparecer, ele achava que escrevia mal, então na página principal tinha um link Como secreto ali que assim, Paulo ninguém... Francis, cara? Eu falei Paulo Francis? Falou. Não, Paulo Salles. Eu tô aqui, assim, como assim? Ele fazia Paulo parte. Francis fazia parte em 2004. Não, Paulo Salles. Daí tinha um link secreto na página inicial, assim, que ninguém conseguia ver que era um link, só quem sabia clicava lá e chegava no blog Que dele. louco, ainda tinha isso ainda. Mas os outros eram... Acho que chegou uma época que teve uns 20 blogs. Eu lembro uma vez, eu reli de novo um texto seu no Digestivo, em que você falava dessa questão do que só o pessoal novo de direita que escrevia bem e tal, né? O pessoal que estava escrevendo ali no Digestivo também, né? Aí eu acho que o Júlio Daio Borges não deve ter gostado muito disso, que ele já foi o primeiro a comentar, né? E eu achei engraçado que eu lembrei disso, fui procurar esses dias, né? E aí ele falando, aqui tem muita gente que escreve bem que não é de direita, e uma das pessoas que ele citou era o Rodrigo Gurgel, cara. Justamente. É que eu não sei, me parece que a grande parte da energia, nossa, eu vou falar uma expressão que eu nunca usei antes, energia criativa, foi para a direita em algum ponto dos anos 2000, né? Ao longo do século Eu XX, lembro na eu lembro de você esquerda, comentar que eram leitores do Paulo Francis mesmo, né? eu acho, mas muita gente que eu tinha citado como influenciados pelo Paulo Francis reclamaram depois, falaram que não leram tanto Paulo Francis. Uhum. Eu Eu fui, lia pra caramba. eu fui bastante, assim, no início eu era mais agressivo porque eu copiava o Paulo Francis nessas coisas, eu queria ser assim, daquele jeito polêmico, Uhum. e ficar xingando as pessoas. E até o estilo, eu acho, no início, quando eu comecei, eu copiava um pouco, não sei se dá para Uhum. ver até. E o Fábio Danese também, que escrevia comigo no Wunderblogs, escreve até hoje o roteiro, ele também era muito influenciado pelo Paulo Francis. E Uhum. tinha uma turma lá também. Fora do Wunderblogs tinha o Rafael Azevedo, que até hoje é muito influenciado pelo Paulo Francis, eu acho. Então teve uma geração que foi influenciada pelo Paulo Uhum. Francis. Eu devo muito a ele, porque eu O acho que se eu Diário não da tivesse Corte, né? lido... eu lia religiosamente, assim. Para mim ele era tipo um tio civilizado que me ensinava como era a vida em Nova York. Uhum. Não que eu jamais tive contato com ele, né? Eu mandei para ele uma época, eu peguei os textos que eu estava escrevendo, porque eu queria escrever na imprensa, e mandei Uhum. para ele, né? Mandei para a Folha, ou para o Estado, sei lá para onde eu mandei. E uma semana depois ele morreu. Então eu sempre fiquei Puta achando que eu que merda. matei ele, teve um ataque cardíaco. Né? Ele morreu em 96, não é isso? Acho que era Foi 96. alguma coisa assim, mas foi uma das poucas mortes públicas que eu senti, de verdade. Foi, eu lembro. Assim, nessa época eu morava em Brasília, mas quando eu vinha visitar meus pais, eu sempre assistia uma Rata Connection para ver o Paulo Francis, né, cara? Que Todo o, mundo, né? que o Paulo Francis descendo cacetada no Caio Blinder era o melhor, assim. Uma vez eu sacanei o Caio Blinder no Twitter, ele me bloqueou, cara. Ah, Porque eu falei alguma coisa, porque ele era tipo o saco de pancada do Paulo Francis, né? Aí eu falei alguma coisa nesse é, sentido, assim, que sem o Paulo Francis para dar porrada dele não tinha graça, ele pá, me bloqueou. é um saco de porrada sem a porrada caída ali num canto, qual é a É, graça? não tem graça, é um ginásio E abandonado. quem vai ler a vida de Samuel Johnson sem o Samuel Johnson, só as partes sobre o Boswell, falando sobre, sei lá o quê. É. Ah, cara, eu lembro de uma vez você comentar da Maria Inês de Carvalho, você lia o blog dela também? Eu lia. Eu Cara, a lia Maria todos Inês, os... ela escrevia tão bem que eu ficava meio envergonhado que eu corria pro meu blog para revisar meus textos. Eu achei muito bonito a mensagem que ela colocou no Instagram quando a morte do Olavo de Carvalho.
Achei bem bonito mesmo. Sim. Foi ela que ela, quem não sabe, né, a Maria Inês é filha do Olavo, foi ela que me levou lá nas aulas dele em São Paulo, quando eu conheci o Olavo em 99, né, eu acho. É. É, Porque você, na verdade, porque o Olavo foi o seguinte, né, eu conheci ele pela... Putz, se eu voltar, como é que eu conheci o Olavo? Porque olha só a história, eu fui numa peça As Bacantes do Zé Celso, né, caramba. lá no Teatro Oficina. E Começa aí, com Zé Celso, termina com Olavo de Carvalho. olha só a confusão, cara. E aí eu sei que uma bacante lá me arrastou pro palco, entendeu? Que todo mundo tomando vinho, assistindo a peça, né? E aí o que eu tinha, eu escrevia, né, um relato sobre isso, que aquele a bacante da boca do lixo eu conto, não chega na história do Olavo nem do Caetano Veloso, tem Caetano Veloso no meio do caminho, cara. Mas eu, não, eu só falo da história que aconteceu naquela época em que eu fui assistir a peça do Zé Celso, né? E aí me levaram pro palco, a bacante pulou nas minhas costas, me derrubou no chão, tirou meu óculos, enfiou no bolso do meu paletó, e ela puxou minha cabeça assim para trás e me colocou para mamar no peito dela, cara. Aham. No palco, né? Que os acessos tem esse negócio de sequestrar o público pro palco, o pessoal fica paranoico, né? Eu tava, já tinha bebido vinho lá, já tava nem aí, fui, né? E aí fiquei mamando na garota, né? Eu falei, então Isso tá. vivia acontecendo em qualquer peça do Chekhov, É, Shakespeare. exatamente. Tanto que uma amiga minha lá de Brasília, a Miriam Virna, escreveu um artigo que eu achei ótimo, que chama Zé Celso, o Guru do Cu, né, que ela conta que ele foi dar uma, um curso lá, uma oficina em Brasília, e tinha um pessoal que começou a conversar durante a oficina, cara, ele foi lá, baixou as calças, abaixou assim, com a bunda na cara dos caras e arreganhou a bunda para mostrar o cu pros caras, como se fosse assim, Que a argumento. melhor maneira de um professor chamar a atenção do aluno. Aí ela escreveu esse texto, né? O Zé Celso, o Guru do Cu. Mas enfim, eu tava lá assistindo a peça do Guru do Cu, essa garota me levou pro palco, aconteceu essa coisa toda. E depois eu comentei com um amigo meu que era jornalista na Folha de São Paulo, que ele não tá lá mais, né? O Rodrigo Filme, e ele falou assim: Nossa, isso aconteceu com Caetano Veloso na semana seguinte ou na semana anterior, não lembro agora, com uma diferença de uma semana, assim, né? Só que o Caetano Veloso tiraram a roupa dele toda, espalharam pelo palco, né? E depois ele saiu catando a roupa. Tal. Aconteceu isso também comigo com outra pessoa lá na peça, né? Aí eu fui procurar para ver, que eu acho que a gente não sabia se tinha sido antes ou depois. Lá na casa da Hilda Hilst eu tinha um banco de dados da Folha de São Paulo, aqueles. Olha só, cara, como que era. A internet não tinha nada, né, na época, 1999. Então às vezes eu pesquisar alguma coisa, confirmar o nome de alguém, eu botava o DVD, né? DVD, CD, não sei o que era, mas da Folha de São Paulo, com um banco de dados de vários anos, né? Aí fui procurar lá Caetano Veloso, Zé Celso, para saber se ele tinha sido pego antes ou depois de mim na peça. Aí apareceu um comentário lá, assim, mais ou menos assim, né? Uma pessoa que dá importância à opinião de um Caetano Veloso, falando, quando ele fala de política, né? É como na época de São Tomás de Aquino, alguém querendo saber de filosofia vai ir procurar um palhaço de circo, entendeu? Eu falei, nossa, cara, que pesado, dei risada, né? E quem foi que falou isso? Eu li lá embaixo Olavo de Carvalho, né? Aí eu Primeira vez falei, que você vê o nome dele. quem que é esse cara? Eu joguei na internet, né? Encontrei o site dele e comecei a ler tudo, né? Aqueles artigos dele. Falei, caramba, esse cara escreve bem pra caramba, inteligente pra caramba, saca tudo. Falei, vou mandar meu livro pra ele, né? Atrás de Comédia Acadêmica. Eu mandei, o Olavo respondeu com um elogio e tal, né? E ele deu meu livro para Maria Inês, a filha dele, ler. Aí ela entrou em contato comigo pelo ICQ, né? E aí a gente começou a conversar, aí ela me chamou para ir assistir a aula dele, eu fui assistir a aula, foi assim que eu conheci o Olavo, né? A gente foi jantar depois. E na época o Olavo já falava tudo, né, que ia acontecer, né? O PT o Lula vai ser eleito. Quando ele falou Lula vai ser eleito, eu já achei engraçado, falei, não é possível. Falei, não vai ser eleito, vai ficar um tempão no poder, vai acontecer não sei o que. Já falou tudo, isso em 99, cara. A gente no restaurante, e ele sabia tanta coisa, falando umas coisas do Zé Disseu, que eu fiquei pensando assim, se for verdade tudo que ele está falando, e esses caras souberem que ele sabe disso, e tudo que ele está falando aqui agora, eu já falava de Foro de São Paulo, né? Daqui a pouco aparecem uns caras e metralham a gente aqui no restaurante. Imagina aquelas cenas de máfia, né? Cara, por falar nisso,
Eu lembrei. Então, mas só falando, terminando a história da Marinês, o blog dela era muito bom, cara. E ela nunca mais escreveu. Ela casou, né, com um diplomata, foi morar na China, na Índia, né? Muita gente que escrevia muito bem naquela época, infelizmente não continuaram escrevendo, ou Ela escrevem trabalha em muito com segredo. tradução, né? Ela trabalha muito com tradução, E mas ela ela deve estar escreve escrevendo também. sobre educação, né? É, Acho ela que por tem causa da um. preocupação com os filhos. Exatamente, ela tem um esquema. Ela tem, acho que aqui, 4 filhos agora, né? Por aí. Mas quer É, saber a história de como eu ouvi falar do Olavo de Carvalho? história de quê? A primeira vez que eu ouvi falar do Olavo de Ah, Carvalho, como foi? ela estava na Livraria Cultura e eu estava agachado entre as estantes procurando livros e Lá tal, na Paulista. na Paulista, quando era uma lojinha só, Uhum, e menorzinha. E daí eu ouvi o vendedor falando do outro lado da estante, um vendedor falando com o outro, né? uhum. Ah, mas não, mas é horrível, é fascista, é reacionário. Eu já comecei a ficar com o vídeo. Vendedor, cara, já tinha isso. É, não, você quer ler um livro bom, lê esse aqui, mas esse aqui é horrível. Mas quem é esse cara? Ah, então de Olavo de Carvalho, mas fala umas barbaridades. Daí eu fiquei repetindo na minha cabeça, Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, porque eu não queria esquecer antes de chegar em casa. Eu não tinha celular na época para escrever o nome, nem pesquisar, né? Uhum, Daí eu fui pesquisar, porque é uma introdução muito irresistível, né? Fica falando é um monstro, falando é um uhum. reacionário, um fascista. Daí eu fiquei curioso e comecei a ler também. Que é mais Daí ou eu menos tive uma. as acusações que o Paulo França recebia também, né? Eu já estava acostumado com isso, porque meu ídolo era o Paulo Francis, né? A influência que o Olavo teve em muita gente mais jovem que eu, a influência para mim foi o Paulo Francis, a Uhum, primeira grande influência. Tinha outras, né? Mencken uhum, e escritores, mas de brasileiro, para mim era um milagre que tivesse um brasileiro chamado Paulo Francis. uhum. Eu achava que era o único brasileiro inteligente que existia, porque todos os meus amigos eram meio burros na escola. Ninguém lia nada. Só meu irmão lia, né? Meu irmão é 4 anos mais velho que eu, ele sempre foi de ler muito. Eu achava que só eu e meu irmão éramos inteligentes. Aí eu conheci o Cara, isso é uma Paulo coisa Francis. engraçada. A gente teve, nessa época, anos 90, assim, em que a gente vai lendo e começa. Eu já comecei a escrever meus contos nessa época, tal, antes da internet. É, fiz parte de alguns grupos, assim, de pessoal que trocava texto, fiz umas oficinas literárias, né? Mas É. aí você vê que todo mundo era muito ruim e quem se achava bom era uma porcaria. E aí você começa a se enganar, achar que não tem mais ninguém tão esperto quanto você, né? Aí de repente vem a internet, bum, aí você começa a encontrar um monte de gente melhor que você, ou tão bom quanto. É. Mas para mim foi muito bom, porque sei lá, 80% dos meus amigos de hoje em dia foi pela internet, se não mais. Na verdade, mais, praticamente 100%. E todas as namoradas que eu tive também nos últimos 20 anos vieram pela É, eu internet. também, é. Porque fora da internet eu não conheço ninguém que diga uma frase concatenada com a outra, de modo que faça algum sentido. É, e depois que você sai da universidade, assim também, porque a universidade é para quem tem um senso de humor e lê bastante, é mais inteligente, é como se você fosse um surfista para as garotas na praia, né? Você conhece, aí você arranja namorada na universidade. Agora você saiu da universidade, cara, aí ferrou. Aí Assim. é só a internet. Eu Porque fiz assim. letras, né? Porque eu fiz literatura inglesa na PUC. Ninguém lia Aham. nada, era uma desgraça. É, foda. Eu Isso matava daí, aula para ler, né? isso daí Ficava é na o NB, biblioteca né? lendo. Eu também, eu ia direto pra biblioteca. Cara, e a biblioteca pra mim era uma caverna, assim, que eu chegava lá e desligava. Eu tenho até um texto que eu publiquei no Digestivo Cultural mesmo, que era O Dia em que a Terra Parou, que eu conto que eu fui para a biblioteca e estranho, era um horário que ela devia estar cheia, não tinha quase ninguém. Fui e comecei a ler várias coisas, na época eu estava lendo Goethe, né? Comecei a ler, eu acho que tinha um diário do Goethe traduzido para o espanhol lá que eu estava lendo. E quando deu assim, mais tarde, quando eu li, não tinha absolutamente ninguém na biblioteca. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí desci lá para a parte onde você pega os livros emprestados, naquela recepção. Cheguei lá, não tinha ninguém lá também. O porteiro não estava lá na entrada, o cara que fica vendo as mochilas, né? Então, isso tudo Ah, aberto. Eu falei, ué,
cara, o que tá acontecendo? Eu comecei a ficar meio noiado naquelas coisas além da imaginação, né? Aí eu, Você entrou em um universo paralelo. eu falei, onde foi parar todo mundo? Aí eu vi um barulhinho no subsolo onde tinha a lanchonete. Eu desci, né? Olhei assim nas salas de estudo no subsolo, não tinha ninguém também, mas cheguei na lanchonete, tinha umas 5 pessoas em cima de uma televisãozinha portátil, assim. Aí eu cheguei e falei assim, ué, o que tá acontecendo que sumiu todo mundo da biblioteca? Cara, eles me olharam com uma cara como se eu fosse um maluco, né? Aí eles falaram, você tá brincando, né, cara? Eu falei, mas por quê, né? Cara, a gente tá na semifinal, o Brasil tá ganhando a Copa do Mundo aqui, a semifinal. Ele vai pra final da Copa do Mundo, era 94, né? Eu falei, o quê? Ué, o Brasil foi pra final? Aí eles me olharam ainda, quase me bateram de raiva. Eu não tinha televisão, né, na UNB, né? Que ano é isso? 94. 94, cara. Aí eu saí de lá, assim, da biblioteca, os fogos. Pá, 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 tudo pipocando, né? O Brasil ganhou a semifinal, foi pra final e ganhou. E o único jogo que eu assisti foi a final. De Acho que essa foi a 94. última Copa que eu prestei atenção. Cara, na verdade, eu só me entusiasmei com futebol até 1986. Mas na verdade eu também, porque eu me lembro que eu Que eu era adorava criança, futebol né? quando eu era criança e adolescente, só que daí eu via 82 já foi um golpe para mim. Mas até É, 86 eu ainda gostava de futebol. Daí eu foi meio um gosto amargo, assim, eu desisti, nunca mais me interessei. para criança um trauma, cara. Que a gente assistia o jogo da Copa, entrava naquele intervalo, a gente ia jogar bola no intervalo, aí voltava para assistir, É, né? O resto, e aí o Brasil é vai e eu, era, perde. eu era mais o que se chamava de piá de apartamento, assim, porque eu ficava trancado em casa, brincava em casa e tal. Uhum. Não tinha amigos na rua nem nada, mas eu ia jogar futebol no quintal, né? Daí quando teve a derrota de 82, eu lembro que aí comecei a chutar a bola com raiva contra a parede. Meu avô veio e falou: Mas, Alexandre, as rosas não têm culpa. Estava meio que destruindo todo, roseirava, né? Aham. É. Você morava onde em São Paulo quando você era criança? Um bairro chamado Alta Boa Vista, Alta Boa que é Vista. perto da Chácara Flora. Cara, eu também morava perto da Chácara Flor, mas eu morava ali na Jardim Prudência, que fica mais ou menos a meio caminho entre o aeroporto de Congonhas e o Shopping Interlagos, né? Aham. A É, Chácara Flor é ali mas perto. era mais ou menos, né? Talvez Zona desse Sul pra gente também. ter ido a pé. É, sim. Quando Eu estavam gostava, fazendo aquele cemitério de Congonhas, a gente ia andar de bicicleta lá no cemitério de Congonhas, cara. eu acho que eu já brinquei no cemitério de Congonhas. Porque eu tinha um amigo que morava do lado, a gente ia para lá e a gente deslizava pelo gramado com um pedaço de papelão. Aham. Meio desrespeitoso com os mortos, mas a gente fazia isso. Pois é, que louco, cara. A gente podia ter se esbarrado ali na infância, não sabe, né? Eu andava de carrinho de rolimã contra os moleques da favela, né? Que eu me sentia Ah, super assim, me dava um complexo de inferioridade, né? Porque os caras tinham uns carrinhos gigantescos de rolimã, né? é, E os caras, assim, os caras roubavam essas plaquinhas de Mercedes, de não sei o que, e pregavam tirava aquelas emblemas dos carros mesmo, sabe? E pregava no é. carrinho de rolimã. O carrinho de rolimã deles tinha encosto, uns carrinhos gigantes, assim. O meu era um carrinho sem nada disso e tal, mas meu carrinho também não era simples, não, porque os pais sempre faziam carrinho junto com os filhos, né? E meu pai era ocupado demais. Eu falava, pai, fazer um carrinho de rolimã comigo, não sei o que e tal. E um dia ele pegou e lá na VASP ele comentou com um funcionário dele, né? Meu pai trabalhava executivo lá da VASP. E o funcionário dele fez um carrinho de rolimã com o eixo todo soldado, sabe? Eram rolimãs de avião, que elas são fechadas, né, para não deixar escapar a graxa, e com eixo de metal, assim. Aí eu disputava com os moleques da favela lá com esse carrinho de rolimã, entendeu? Na Seria um bom ladeira. filme, um filme sobre disputas de carrinho de rolemã, porque ninguém faz um filme infantil juvenil assim. Peraí, já tem ou dá um bom filme, você tá falando? Daria um bom filme. Ah, daria. Pois é, porque, nossa, cara, era muito legal. E era interessante esse negócio. Chega lá o cara classe média que se sente meio assim, deslocado, meio inferiorizado, porque os caras. Porque assim, eu tinha Atari, entendeu? Eu tinha outras coisas para perder meu tempo. Os moleques só tinham carrinho de rolimã, então eles dedicavam a vida ao carrinho de rolimã, entendeu? Então o carrinho de rolimã dos caras era assim, de arrasar, né? Eu não tinha o menor contato com esse mundo selvagem das ruas. Ficava trancado em casa. Não, eu mais ou menos, né?
Você não participou então da peregrinação para comprar o ioiô da Coca-Cola? Eu não sabia que teve uma peregrinação. Eu tinha o ioiô da Fanta, eu tinha o ioiô da Fanta, laranja, sei Aham. lá. Cara, o ioiô da Coca-Cola, assim, o super era difícil de encontrar, só tinha um profissional, né? E o super era mais pesadão. Aí um amigo meu, que depois foi meu sócio no estúdio fotográfico na Vila Olímpia, né? Ele queria porque queria encontrar o super, sabe? Aí a gente teve que andar, cara, pra caramba nessa zona sul, indo em direção lá pra esses lados da Chácara Flora mesmo, mas Aham. um lugarzinho meio assustador, assim, tinha umas brigas de gangue atrás do meu. Gangue de moleque de colégio mesmo, né? A gente correu de gangue, foi uma coisa meio Frodo, só que em vez de jogar o anel, a gente estava indo comprar o ioiô da Coca-Cola, com as aventuras no meio. Eu nunca tinha ido tão longe a pé, sabe? Tinha o quê? Uns 10, 11 anos, nem lembro mais. Você Hoje em dia os escreve moleques não sobre saem na isso? rua, né? É? É, mas eu já vivi assim, Avant la lettre. Eu já, eu já vivi assim nos anos 80. Pois é. Você escreve sobre isso? Sobre Ah, eu tô Carlinhos juntando Balaguer, Guerra de... tô juntando as histórias para fazer uns contos ligados à infância mesmo, né? Isso eu tô Legal. preparando aí. É meio os meninos da Rua Paula, não sei se você lê os meninos da Rua Paula. Não. É uma história de um húngaro que é de briga de gangue, mas é um livro infanto-juvenil, né? Uhum. Bem legal de ler. Não, um livro que eu gostei muito quando era criança é aquele O Gênio do Crime, não sei se você leu. Eu adoro Gênio do Crime e todos os livros escritos pelo João Carlos Marinho. Cara, e o Acho João Carlos Marinho, alguém comentou lá no Facebook dele, que eu já tinha falado do livro dele, né? Ah, esse cara aqui, o Yuri, ele gosta muito do seu livro. Aí ele conversou comigo, cara, assim, só por escrito ali, que ficou, comigo também. que ficou muito feliz. Então, cara, eu fiquei emocionado, porque é um cara que eu li o livro dele 12 vezes, O É, Gênio do Crime. eu devo ter lido algo assim também. E eu tenho, né? Eu Nossa. ainda tenho todos, todos da coleção Aham. do Gordo, né? Das Aventuras do Gordo. Eles Ele acampavam escrevia, lá no Tietê, né? No Rio Tietê, na margem do Tietê. ele morava perto da, o Gordo morava perto da Praça Pan-Americana, naquelas avenidas que saem da Praça Pan-Americana. Sempre que eu passo por ali, eu tento ficar imaginando qual era a casa do Gordo. Pois é, cara. E ele morreu pouco depois, né? O É, autor, mas né? eu conversei um pouquinho com ele também, foi bom. E ele escrevia muito bem, diálogos, eram Sim. diálogos muito vivos. Uhum. Ele era bom estilista, porque todos os livros dele tem alguns que são bem usados formalmente. Uhum. Para esse gênero, é até espantoso. Tinha umas coisas. O Caneco de Prata, que é o segundo livro que eu acho que ele escreveu, é super avant-garde. Aham. Aham. E é Caneco um de nome Prata é que conhecido também. é um nome que quase que é meio esquecido, né? Que às vezes as pessoas não conhecem, um monte de gente não conhece, né? Ah, cara, por falar em livros dessas que a gente lê quando era criança, você já leu Coração de Onça? O nome é familiar, mas acho que É não. daquela Peguei isso. coleção Vagalume, só que na verdade ele é muito mais antigo, né? Mas saiu na coleção Vagalume também. Não, esse eu não li. Cara, é de um casal, Ofélia e Narbal Fontes. Eu lembro desse nome. Eles escreviam os capítulos alternadamente, imagina isso. Você escreve um capítulo, sua mulher escreve outro, aí você escreve, vai alternando até o fim e com a mesma linguagem, o mesmo estilo, é impressionante. E a história Cara, isso dá um filme. Tinha que fazer roteiro disso. O livro ou o método de escrever? Não, o livro, a história do livro. Porque assim, Uhum. a história é um moleque de 17 anos, que ele é apaixonado numa garota mais ou menos da idade dele, assim, né? Só que assim, essas garotas, você sabe como que é a garota da sua idade, quando você é adolescente, ela quer saber de cara mais velho, né? Sim. E ela não dá moral pra ele. E essa história se passa assim, não sei se é no século 17 ou 18, por aí, deve ser século 18, eu imagino. E ela não dá moral pra ele, ele fica grilado e porque ele não tem, ele fala, você não tem dinheiro, você não tem não sei o quê, blá blá blá. E ele entra numa bandeira, entendeu? E entra pelo sertão com os bandeirantes. E no meio dessa acontece um monte de coisa, ataque de índio, não sei o que lá. Ele pega bócio, fica aquele papo, né? Grande, Não, assim. E no não é um ataque destino de. muito comum para pares românticos, né? Não. E no meio dessa confusão ele toma uma flechada no papo, cara. Cai do barco, desaparece. Eu acho que um índio encontra ele, ajuda ele. Eu sei que dá uma infecção que ele acaba cortando o papo e fica com uma cicatriz grande, mas volta mais ou menos ao normal. Ele vai parar em Potosí, na Bolívia, cara.
E lá na Bolívia ele começa abre uma mina de prata lá e fica rico na Bolívia. Ele volta 20 anos depois, entendeu? Para a Aham. cidade dele, que eu não lembro agora se era São Paulo mesmo. Ele volta 20 anos depois e vai atrás da garota, né? Mas a garota agora, né? Já é outra história. Mas ele chega lá na fazenda dela, fica olhando, e aí vem vindo uma garota que ele fica assim, nossa, mas ela tá igualzinha, não sei o que, e fala pra fulana, né? Aí ela ri e fala, não, fulana é a minha mãe. A mulher, a garota que ele gostava já casou, teve uma filha que é a cara dela, né? E ele já fica todo interessado, a garota fica interessada e eles se casam, entendeu? Legal. Mas as Eu tava aventuras lendo. do cara nas bandeiras, assim, como ele vai parar na Bolívia, é muito interessante o livro. Dá um filme. Você releu faz algum Oi? tempo? Você releu para ver se você Cara, continua não, gostando? eu li quando eu era criança, eu reli já tem uns quase 20 anos já. Então, hoje em dia eu não sei, mas livro é aquela coisa, né? Se o livro não é tão bom, dá para fazer um filme ótimo. Porque às vezes, né? Porque você pega o esqueleto ali, né? Porque é mais fácil você pegar um livro bom e fazer um filme ruim do que o contrário, né? Sim, sim. Filme mediano, livro mediano deve ser excelente para virar filme. É o ápice da Aham. adaptação. A melhor coisa é um livro mediano. Porque como você já comentou algum livro seu que o pessoal rotulou como um infanto juvenil, eu não sei qual dos seus primeiros livros. Que você É, disse que não, eu não é tenho dois. exatamente. Eu tenho dois que são infantos juvenis. Mas assim, mas quando você escreveu, você considerava infanto juvenil? Esses dois, sim. Porque Sim? Ah, eu tá. estava começando a escrever. Porque eu achei que o pessoal tinha rotulado como infanto juvenil, mas que você não tinha escrito pensando que era. Não, não, esses Porque tem dois não. aquele dos irmãos Coyote, alguma coisa assim. Tem um chamado Na Torre do Tombo e tem A Origem dos Irmãos Coen. Esses dois eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Eu queria. Eu sonhei durante uma época em ser um escritor de aventura para adolescente e Uhum, ganhar a vida fazendo isso. Daí uhum. escrevi dois livros rapidamente, foram publicados, foram os meus primeiros livros que foram publicados. E até vendeu, assim, vendeu pouco, mas comparado aos livros adultos, venderam bastante. Porque tem Aham, aquele esquema, né? A editora faz ser lido na escola, daí você vai lá falar com os alunos e tal. aham. Então acabaram sendo os livros que foram mais lidos meus e mais vendidos. Mas não é muito agradável você pensar numa carreira em que a maior parte dos seus leitores são leitores forçados, né? Pois é, foda, né? É, Aí você tem que realmente se aplicar para o negócio ficar bom para não sacanear os moleques, né? é. Porque esse Coração de Onça, eu não sei se eles escreveram pensando para ser um público infanto-juvenil, sabe? Porque eu vi que eles escreveram esse livro, não sei se foi no final dos anos 50, começo dos anos 60, por aí, entendeu? E a Aham, coleção Vagalume era dos anos 80, por aí, né? é, Então eu não é. sei qual foi a intenção deles. Mas deve ser curtinho, imagino, né? É um livro curto, deve ter no máximo estourando 200 páginas, 150, 200 páginas. Não Mas sei daria um dizer. filme legal. Agora, uma coisa que dá um filmaço também, lá vem a gente, né, falando em adaptações, né? Há 2000 anos, cara, do Chico Xavier. Você já leu isso? Não, eu tinha em casa, né? Porque meus pais eram espíritas, né? Mas eu nunca. Uhum. Esse é um que eu nunca li. Sempre que eu tentava ler livro espírita, eu não conseguia chegar no final. Eu não estava interessado em ler, mas a mãe de uma ex-namorada minha, a Graça, esse é o nome da mãe, né, a Graça, lá de Brasília. O pai dela foi o fundador do primeiro centro espírita de Brasília e do primeiro centro espírita de Goiânia. Ah, E, e a Graça é uma figura muito inteligente, assim. Tipo, os livros prediletos dela era José e seus irmãos, do Thomas Mann, e Há 2000 anos, do Chico Xavier. Eu falei, assim, ela não é besta, entendeu? Eu falei, vou ler esse livro, né? Cara, eu li esse livro e eu tenho, assim, a impressão que pela primeira vez... Eu estudei muito tragédia grega na UNB, porque eu tive um professor, Marcos Mota, que ele dava aula justamente de dramaturgia e tal, e ele estava centrado em dramaturgia grega, né? E ah, aí você lia aquelas coisas do Aristóteles, né? Terror e piedade que causa no público, não sei o quê. Aí você fica naquela coisa bem abstrata, né? Terror e piedade. Né? Aí você vê uns filmes que dizem que são trágicos, você fala, nossa, que foda, tal, né? Mas quando eu li esse há 2000 anos, cara,
Eu tive foi mais ou menos como quando eu li Crime e Castigo, entendeu? Eu me senti Ah. febril assim, só que ah, Não, não termina, mas eu vou voltar ao ponto do febril depois. só que aí quando chega na parte trágica da história, cara, eu tinha convulsões, porque não é um livro de como fala, doutrinação, é simplesmente um romance de uma história que se passa na época de Jesus em Roma, entendeu? Aham. História de um senador romano, da mulher dele, da filha deles, né? Que eles saem de Roma e vai passar um tempo na Palestina. É isso a história, o cenário e os personagens. Mas é impressionante, cara, É. porque você sente o tal do terror, assim, a situação que você fica assim, meu Deus, isso não acredito que isso vai acontecer isso, não acredito que vai acontecer isso e tal. E tem a questão religiosa no meio, que é aí que Aham. você vê a parte da piedade, entendeu? E do que acontece com o ímpio, né? Que é como acontece, por exemplo, nas próprias bacantes, né? Cara, eu fiquei assim doente lendo esse livro. E não é um livro espírita, é uma tragédia cristã, entendeu? Um Aham. romance que é uma tragédia cristã. Eu pirei com esse livro, dá pra fazer um filmaço, entendeu? Mas não toca no assunto reencarnação. Cara, no começo do livro tem uma conversa entre o senador e um amigo dele, acho que é Públio Lentulus, né, o nome do senador, e um deles fala que acredita nisso. A única coisa espírita tem essa conversa deles, mais nada, entendeu? Depois é só Sim. o romance. E aí tem vilão, entendeu? Tem os bruxos, uma bruxa. Bruxa tem aquela coisa de feitiçaria que a gente nem sabe se o negócio está funcionando, mas está lá fazendo a bruxaria dela. Tá? Mas é impressionante, impressionante. Tem Pôncio Pilatos, né? A Ah, eu mulher do li, Pôncio eu li Pilatos. Paulo Estevão também, que Eu era. também li e é sensacional, principalmente até a parte que o Estevão morre, né? Dá um filmaço também. É, é. Eu li alguns livros espíritas, assim, mas eu já não gostava quando eu era adolescente do estilo. Geralmente era o estilo que me fazia parar de ler, da maior parte dos livros espíritas. Eu sei que o Chico Xavier ele tem uma maneira rebuscada de escrever e ele usa umas palavras engraçadas. Ah, foi um refrigério. Eu acho essa palavra muito esquisita, refrigério, entendeu? Umas coisas assim que ele usa assim, mas eu vi que faz parte do estilo dele e é muito louco, assim, que o Chico Xavier escreveu esse livro, ele tinha uns 30 anos, né? E é um livro, assim, que é de um cara que sabe escrever. Por mais que o estilo, a pessoa não goste do estilo, mas é bem feito, é bem escrito, sabe? Não é uma coisa que ele diz de um cara que não lia muito quando eu era mais novo. Aí tem aquele papo, né, que foi psicografado, que é do Emmanuel, né? Aham. Aquele papo todo espírita, que aí eu já não entro nessas coisas, não, porque eu não sou espírita e eu li umas coisas. Tem um livro que chama. Como chama? Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, né? 22, acho que é. É de um hermetista cristão russo, Valentin Tomberg. Nossa, o que esse cara fala do espiritismo, eu fiquei assim. "Ih". Ele é católico, né, o cara, né? Tanto que o prefácio é do Hans Urs von Balthasar, né? Eu acho que eu li o prefácio. Numa É, daquelas aulas que eu matei na faculdade, eu lembro, eu pegava Hans Urs von Balthasar para ler. pois é. Não lembro nada. Nossa, mas esse livro é impressionante também, esse dos arcanos do tarô aí, porque não é sobre o tarô, o tarô é simplesmente o ponto de onde ele parte para fazer as análises simbólicas e com relação à vida espiritual, à vida religiosa, né? Então, assim, é muito impressionante, é como se fosse o caminho da vida, né? A sequência das cartas do tarô, né? É. E aí o que ele fala ali, por exemplo, que a reencarnação ali, ele fala uns comentários meio estranhos, assim, por exemplo, porque quando ele lançou o livro, ele lançou como anônimo, né? É. Depois que o pessoal foi descobrir que era esse Valentin Tomberg, que era um hermetista cristão russo, mas convertido ao catolicismo, em que ele fala assim, os intelectuais da igreja, né, o clero, eles sabem que a reencarnação existe, mas eles sabem que a reencarnação, na verdade, é uma paródia da vida eterna, é a proposta do diabo, né? Ele fala assim, que é você ficar voltando na Terra, essa é a paródia da vida eterna.
né? Ele fala umas coisas desse tipo, entendeu? Fala, opa. Eu saí da biblioteca de livros espíritas, meu pai, quando eu era criança e adolescente, tinha um livro lá que eu gostava e que me convencia, que as pessoas sempre falam, fulano é a reencarnação de Cleópatra, fulano, É, as sempre pessoas tem. sempre ridicularizam o espiritismo por causa disso, né? A pessoa acha que é a reencarnação de um rei, ou de alguém poderoso. Daí, esse livro era de um psiquiatra alemão, e ele tinha feito terapias de vidas passadas, lá, com hipnose e tal, e era Uhum. só casos curtinhos de pacientes deles que lembravam de coisas do passado. Daí, em Aham. todos os casos lá de memórias de vidas, eram vidas muito insignificantes. Eu me lembro de alguém que viveu na Mesopotâmia lá e morreu porque uma barraquinha de feira caiu na cabeça dele. O outro morava num Caramba. deserto na Mongólia e passava dias sem ver ninguém, daí levou uma vida mais ou menos assim e morreu, sei lá, de uma doença que ele nem sabia o que que era. Era muito significante, e o fato de serem significantes meio me convenceram da realidade daquilo. É o mais verídico, né, de todos os livros sobre reencarnação, né? Fora isso, só o do Mário Prata, né? Aquele Minhas Vidas Passadas a Limpo, né? Você já viu isso? Não li, não li. Só que é tiração de sarro, né? Que ele foi, não sei quem, a empregada da Cleópatra, aquelas coisas. Eu não sei se é exatamente isso, empregada da Cleópatra, mas tem uma coisa mais ou menos nesse sentido, assim. Mas você estava falando que você leu Crime e Castigo e ficou febril. Nossa, Eu a mesma coisa, eu tinha, sei lá, uns 19 anos, e eu me lembro de ler deitado na cama do meu quarto e ficar empapado de suor. Estava frio, estava numa área de lã, e de ficar empapado de suor, me sentir quente. E depois eu uhum. falei isso com outras pessoas, e outras pessoas me contaram que sentiram isso também, especificamente com Crime e Castigo. Você vai tendo assim, tudo, suas entranhas vão se revirando assim, lendo aquilo. Porque, nossa, é muita tortura que o cara impõe para ele mesmo, né? Aquele cara lá, o Raskolnikov. Mas é Impressionante. engraçado esse efeito físico acontecer com várias pessoas. É, Tinha que ser estudado isso, né? é verdade. É verdade. Eu lembro, eu levantava, eu li na UNB isso, eu levantava, saía andando pelo apartamento, ficava passando mal, falava, não, tem que continuar aí e tal, lia mais. E nossa, cara, eu falava pro colega meu lá, que é um dos que tinham me indicado o livro, eu falava, cara, eu tô passando mal com esse livro, ele é assim mesmo, cara, é o Dostoiévski, continua, É, muito foda. Aquele outro também, o Memórias do Subterrâneo, do Subsolo, tem duas traduções diferentes aí, né? Eu é. não lembro mais se a que eu li era Subterrâneo ou Subsolo. Mas aquele livro é de passar mal também, não tanto quanto a do Crime e Castigo, que é uma espécie. É como se fosse uma tragédia contada do avesso, né? Crime e Castigo. A tragédia acontece no começo, assim. Aham, E ele vai entendendo a tragédia aos poucos, né? Isso é é. interessante. Muito bom. Será que tem um contrário, um livro que você lê e recobra a saúde? Um livro de ficção. Dostoiévski é muito foda. Cara, você nasceu que dia de que mês, hein? 6/11, 6 6 de de novembro. novembro? Você é É. escorpiano também, cara? Sobre você também é? Eu também, cara. E o Dostoiévski também. Dostoiévski também. Eu estava falando para minha mulher que tem muito pouca gente que nasceu no dia do meu nascimento, né? Eu só me lembro da série Feud, algumas pessoas assim. Mas talvez É, tenha bem mais. o meu que eu me lembro é só aquele cara que fez um peixe chamado Wanda. John Cleese, ou Michael Não, Palin, ou não, o outro ainda. É o Kevin Kline. americano. Kevin Kevin. Kline, né? Só Well, lembro desse melhor, cara. melhor que Sally Field. O Johnny Carson, acho que é dia 23 ou dia 25 de outubro, que é aquele talk show, Sei. né? Sim, Cara, apresentador. eu não assisto talk show brasileiro. O pessoal fala pra mim, você viu? Cara, eu não tô assistindo. Eu não sei quem são as celebridades brasileiras de hoje em dia. Eu também não, eu também não. Eu não sei quem são os entrevistadores nem as celebridades. O que eu assisto quando eu quero assistir alguma coisa assim mais leve, eu assisto Johnny Carson, Craig Ferguson. Craig Ferguson é o único que eu assisto, na verdade. Craig Ferguson é muito divertido, cara. Ele é muito Pena que acabou. engraçado. Ele entrevistava um monte de escritores, né? O Craig Ferguson também? Hum, hum.
Se eu colocar Craig Ferguson Writers, vai para ser uma sequência, não é? Putz, eu tenho que ver isso, porque Aí a maior fazia parte das coisas questão, que aparecem são ele entrevistando atores e principalmente atrizes, né? principalmente atrizes, é. É, que ele adora ficar aquele joguinho de sedução com elas de uma maneira humorística, né? Que é muito bom. O que eu É vi, que eu dei engraçado que as muita risada. pessoas. É. Diga, diga. Não, só ia dizer que eu vi dele, que eu dei muita risada, é ele com o cara lá do Star Trek, como é que chama? Que era o Capitão Kirk, o ator. William Shatner. É, nossa, cara, é muito engraçado o Chat. Porque ele tem uma coisa bem macho dominante ali, o Craig Ferguson. Só que aí ele pegou quando ele pega uns caras que são também, aí fica muito engraçado. E o William Shatner fez ele botou ele de quatro lá pra explicar uma história de como que era fazer não sei o que no cavalo, cara, é muito engraçado. O William Shatner deu uma zoada Não, eu ia com falar ele. que muita gente usa o Craig Ferguson como um modelo de como lidar com mulheres, né? Como conversar com mulheres. Ótimo, tudo bem, porque de fato ele parece saber fazer isso, mas eles esquecem que ele tem a fama e o poder de um apresentador de talk show, né? Por mais que ele faça piada que é um talk show que ninguém vê, é um Aham. talk show. É, tá com poder ali na mão, né? Se as pessoas tentarem fazer a mesma coisa com sendo um desconhecido, a reação vai ser outra, né? Vai ser aquela do creepy, né? É, exato. Silêncios embaraçosos, que são só silêncios embaraçosos. Outro cara que é muito bom é aquele Dick Cavett, eu acho que é o nome dele. Que é o Que era que, é- mais, ele era que um cara tem mais intelectual, né? tem no Forrest Gump tem ele entrevistando o John Lennon, né? Que aí o Forrest Gump tá junto. Aquele é o Dick Cavett, né? Ele tem várias entrevistas deles. Ele entrevista várias pessoas dos anos 60 e começo dos anos 70, assim. Tem várias entrevistas ótimas com Marlon É. Brando, né? Com Frank Sinatra, como chama aquele escritor lá do Breakfast on Truman Capote. Tiffany's. Truman Capote, tem esses caras assim, né? Johnny Carson, Dick Cavett e o Craig Ferguson. Porque o outro lá, como chama aquele que é o irlandês, Quem? que é muito. Irlandês? Que ele é muito engraçado. Graham Norton, putz. Ah, Mas o Graham Norton ele é um bom anfitrião, né? Ele coloca várias pessoas no sofá ao mesmo tempo e ele consegue distribuir a conversa. E ele é bem leve, ele também não entra em assuntos polêmicos, consegue deixar todo mundo à vontade. São os dois caras que conseguem deixar todo mundo à vontade, né? Que é o Craig Ferguson e o Graham Norton. ah. Porque o David Letterman, pelo amor de Deus, né, cara? Quando ele resolve ser birrento com as pessoas e ser escrotinho. Sim, já teve várias entrevistas desagradáveis com ele, né? Mas seria talvez divertido ter um apresentador escolhido por ser socialmente desajeitado, só para ver o que acontece. No, no Tender is the Night, como é que é? Suave a Noite, que se traduziu em português, né? Do Fitzgerald. Ah, Tem uma hora que o sim. personagem principal ele resolve de propósito fazer uma festa ruim. Ele sempre faz festas excelentes, né? Ele quer fazer uma festa ruim. Daí ele Aham. chama pessoas que não tem nada a ver umas com as outras e sentam, uma que não tem nada a ver com a outra, uma ao lado da outra e tal, e puxa É assuntos para as tipo, é pessoas tipo na brigarem. casa da TT Macabra, né? Exato, é. Cara, aquela história da TT Macabra é muito boa. É foda, Eu cara, vou. também. É engraçado, mas é foda também, porque é muito real, porque deve ter tido muitas casas de TT Macabra. E eu conheci algumas também, né? Eu Tô nunca fui falando muito desse ambiente. Eu acho que eu não conheci Não, eu, Messias, eu sempre fui parar, assim, me arrastado por alguém que conhecia, entendeu? salões. É, aquela Né? coisa de, vamos na casa de Cicrana, que tá rolando umas coisas. Lá em Brasília tem muito disso também, em São Paulo eu fui em algumas também. Aí chega lá aquele ambiente mais esquisito, com um pessoal muito estranho, todo mundo se achando inteligentíssimo, falando um monte de merda. Então, assim, eu conheci umas Eu TTs imagino. macabras por aí. Que a gente tá Eu sei falando, que. tem que dizer aqui, né, o pessoal, que é um conto do livro do Alexandre, do cara que lia os próprios pensamentos. Cara, o que eu achei engraçado do cara que lê os próprios pensamentos é que ele tinha um outro superpoder, que era conseguir prestar atenção no que a mulher tá falando, né? Eu incluí isso só pela maldade. Mas, Eu achei isso tão bom, cara. Acho que meu pai que tinha que ler isso, porque meu pai não consegue prestar atenção nem em 10% da mulher tem gente que falando. é assim com qualquer ser humano, né? Você percebe que a pessoa não está prestando a menor atenção no que você está falando.
Aquilo ali é muito bom. Cara, outra coisa também, a gente tem que falar, que foi agora 100 anos da Semana da Arte Moderna e tem os seus super-heróis lá, né? Eu queria muito que aquilo virasse uma série ou um filme, um desenho animado, sei lá. Cara, ia ser muito bom aquilo. Mário de Como, Andrade vestido de super-herói. porque como eu te falei, né, que eu participei de um debate na Casa Mário de Andrade a convite do Júlio Daio Borges, também do Digestivo, né? Que eu fui um É. dos debatedores lá, né? E Quantos foi na anos casa. E atrás? eu queria ter lido, só acho que você não tinha escrito isso ainda, né? Esse conto, né? Provavelmente não. Esse conto é mais recente, né? Porque eu ia procurar essa Bate-Caverna, né? Esse subterrâneo da casa do Mário de Andrade, lá no seu conto. É o QG, né? Dos super-heróis do modernismo que combatem os vilões parnasianos. Sim. Cara, eu ri tanto daquela história que os parnasianos atacam as pessoas na rua porque elas colocam o pronome na frente. Tipo, me passa isso, né? Pá, né? A população está aterrorizada. Tá. Não aguenta mais. Aí tem o gramático lusitano também que fica enchendo o saco de todo mundo. Aí os modernistas têm que salvar Você o, lembra o bem, tem povo. vários detalhes que você memorizou. Não, porque eu achei muito engraçado, cara, muito bom. Ah, que legal. Porque o meu livro, Atrás Oh, de Comédia Acadêmica, tem um estilo mais ou menos por aí, entendeu? Tem umas coisas absurdas, assim, tirando sarro. Aí eu é. gostei porque eu falei, pô, esse daí é parecido com o estilo da Atrás de Comédia que eu escrevi, né? O que eu acho legal na ideia da gente fazer um podcast assim é poder ter um podcast que não seja primariamente, pelo menos, sobre política, né? Ah, E, como eu falei, tem o Exílio de Saturno, que fala sobre assuntos estranhos. Eles uhum, raramente falam de política. Eu acho bem bom. uhum, Mas falta isso, né? falta. E outra coisa que eu acho que falta também isso a gente pode ver eventualmente, mas são podcasts curtos. Porque às vezes eu queria ver 20 minutos, quero ver 10 minutos. Por que não pode ter um podcast de 5 minutos? E isso Sim. eu não conheço. Deve existir, mas eu não conheço. O que o pessoal faz muito é grava um podcast grande e corta uns pedaços mais interessantes. Tipo, o Joe Rogan faz isso, né? Ah, Posta sim, eu aqueles. vejo trechos sempre dele. Eu É. já vi uns 2 ou 3 inteiros, mas é bem Uhum. raro. Né? Ficar 3 horas na frente da TV, na frente da Em tela do geral, computador. eu ouço quando, tipo assim, vou varrer meu quarto, vou aspirar o quarto, vou, sei lá, fazer exercício, alguma coisa assim. Aí que vou ficar 1 hora fazendo alguma coisa, e aí eu ponho o podcast dele de 1 hora. Eu já assisti pelo menos uns 10 inteiros, eu já vi, mas eu também toda semana eu não tenho paciência, não. Eu ouço andando na rua. É a melhor coisa, eu acho, pra mim. Uhum. Senão, Uma coisa boa é isso também. é. Porque, cara, é engraçado. Quando eu comecei aquele podcast em 2006, a primeira ideia que eu tive foi entrevistar o Olavo, né? E um amigo meu, que era o Paulo Paiva, que gosta muito de você, gosta dos seus textos pra caramba. Uma hora a gente pode Obrigado. até chamar ele aqui, porque o Paulo ele é engenheiro, mas ele pesquisa pra caramba coisas de saúde, né? Ah, Que o filho dele tem um problema de saúde, então assim, e ele tá com umas coisas malucas assim, não vou entrar em muitos detalhes não, mas ele está fazendo umas pesquisas muito interessantes, né, de medicina, de pesquisas médicas assim que vale a pena conversar com ele. Mas ah, enfim, o Paulo ele fazia uma seleção de músicas, né? E ele comentava as músicas. Que o Paulo para pesquisar música ele é muito bom também. Ele que apresentava muita banda de rock assim, 20 anos atrás, assim. Ele que olha essa banda nova tal, banda nova tal. Então nosso podcast era assim. Eu gravava essas entrevistas com o Olavo e outras edições eram as músicas dele que hoje em dia não dá para fazer, tem que pagar direitos autorais, né? aham, Na época era tudo muito livre, assim, só que ao mesmo tempo, em 2006, não tinha como se divulgar muito, não tinha rede social, né? Era uma ah, coisa de mandar e-mail para as pessoas e, nossa, era difícil, cara. E tinha eu tive inclusive que instalar um negócio que chama Loudblog, que é tipo um WordPress, só que para podcast, né? Era ali que as pessoas baixavam o MP3 ou ouviam direto no site, mas divulgar era difícil, né? Então, assim, durou pouco tempo, mas foi o primeiro podcast ali de 2006. Tem uns 9 episódios com o Olavo, né? Foi a primeira vez que a voz do Olavo apareceu na internet, porque em 2006 eu lembro de ficar fuçando lá no YouTube, procurando alguma coisa do Olavo, não tinha nada, né? E aham. eu li os textos, já tinha lido vários livros dele, eu li lá só na casa da Hilda eu li uns 3, porque o Bruno Tolentino foi morar lá,
E o Bruno Tolentino falou: não, você tem que ler esse cara aqui, me deu o livro do Olavo. O Jardim das Aflições que eu li era do Bruno Tolentino, né? E eu lia Aham. discutindo lá com ele e tal. E o Bruno me deu dois livros do Olavo, né? Também. Ou dois ou três, eu acho. Acho que foram três. Que é Astrologia e Religião, essas coisas assim, né? E tem um outro que é, como chama? Nova Era Revolução Cultural, que foi o Bruno que me deu também. Então ele me deu os livros do Olavo lá. Engraçado, ele não me dava os livros dele, o Bruno Tolentino, e eu ficava com vergonha de pedir, né? Talvez ele não tivesse, né? Não, teve uma época lá que ele apareceu com os livros, mas ele já, eu vi que ele estava indo para a Academia Brasileira de Letras, não ele ia lá visitar o pessoal lá, né? Ele não fez parte da academia, mas ele ia lá, então eu vi que ele ia levar para entregar ao pessoal, então eu não pedi, né? Fiquei sem graça, falei, não vou pedir não. Pô, imagino que ele fosse muito sociável, né, o Bruno Tolentino. Ah, o Bruno Tolentino estava sempre atrás de todo mundo, né, cara? Quando ele foi para a Europa, ele já foi atrás de poetas italianos, poetas franceses, ele ia atrás de todo mundo, né? Ele não tinha Eu me essa. lembro que eu fui numa palestra dele e o Martim Vasquez me apresentou para ele usando Uhum. a seguinte introdução: esse aqui é o Chesterton brasileiro. E daí eu me lembro da cara de dúvida polida do Bruno Tolentino. Cara, eu fico imaginando como foi essa cara dele, porque realmente é meio difícil assim pensar, comparar o Bruno com o Chester. Porque o Bruno tem uma vida muito louca e o Chester era o cara que estão querendo até canonizar o Chester, né? Ele já foi Não, não, beatificado, eu acho. o Martim quis dizer que eu era, sabe? Ele Ah, me apresentou, você! Ah, tá, ah, tá. mas o Bruno o Tolentino olhou meio para mim, eu não quero, não quero negar o que o Martim está falando, mas não acredito muito, não. Ah, agora eu entendi. Ah, bom. Porque eu tava pensando, eu tava comparando o Bruno, eu falei, o quê? Como, né? Não, não, não. Nossa, e o Bruno contava cada lorota, né? Ele vinha com as histórias malucas, A bicho. malumada, né? Nossa, lá na casa da Hilda, pra mim e pra Hilda, né? Ele chegava, ele falou que tinha casado com a Miss Polônia, o padre tinha sido o Wojtyla, que é o Papa depois, né? A gente ficava assim, né? Hã? Que depois Mas, ninguém nunca confirmou essa história. Foi que história maluca, Bruno. mas sabe o que eu E, acho? Que figuras assim trazem um benefício um benefício social que tinha que ser estimado. Tanto faz se está falando a verdade ou não. Fala alguma coisa divertida, né? Esse é o grande é, benefício desse tipo isso, de eu arte. faço isso com criança. Por exemplo, meu sobrinho, outro dia, meu sobrinho agora está com uns 20 anos, ele está falando para mim: ah, uma coisa que eu não esqueço que você falou para mim quando eu era criança, que meu sobrinho tem uma verruga no umbigo, uma verruga preta, né? Aí ele falou para mim: eu lembro que uma vez você falou para mim que toda vez que ele tinha o quê, uns 4, 5 anos, eu falei: ah, quando você dorme, essa verruga na verdade é um bicho, ela sai andando, entra pela Uhum. sua boca e come toda a sua comida. Ela, antes de você acordar, ela volta e volta para o lugar, né? Ele disse que ficou um tempão pensando nisso. Foi dormir Então, achando que a verruga ia sair do umbigo dele para entrar pela boca. Então então essas você coisas eu criou faço com uma, criança, entendeu? você enriqueceu a imaginação dele. É um benefício, É. é um presente se dá para as pessoas uma Não, história, quando eu tinha um estúdio em uma São Paulo, invenção. né? Quando eu tinha um estúdio em São Paulo, o Dante ele fotografava para umas revistas de criança, né? Então tinha dia que enchia fazia aqueles casting, né, de modelo mirim lá, né? E enquanto os fotógrafos estavam lá batendo foto, eu estava fazendo os orçamentos, digitando as coisas no computador, né? E sempre vinha uma menininha, alguém, o que você está fazendo, né? Aquela coisa, né? Hum. Aí eu inventava umas histórias absurdas, né? Do tipo, eu estou elaborando o plano que à noite nós assaltamos bancos. Tipo, de dia nós fotografamos, à noite nós assaltamos bancos. Então eu estou fazendo todo o planejamento. É mesmo, né? Aí contava aquelas histórias, aí eu inventava umas histórias malucas, né? As meninas ficavam assim, né? De olho arregalado, que era tudo criança mesmo, né? 4, 5, 6 anos e tal. Então, assim, esse negócio de inventar igual o Bruno contava, eu faço com criança, mas com adulto, aí É, melhor não. mas eu aproveitaria a companhia dele agora se ele estivesse vivo, sabendo que pode não ser verdade, mas tanto faz. Não, é divertidíssimo ouvir as histórias dele, entendeu? Ele contava, tipo, a história que ele foi fazer um tráfico de haxixe, acho que do Marrocos para a Espanha, se eu não me engano, e o barco quebrou no meio do Mediterrâneo. E aí, de repente, chegou
ele viu de longe um barco como chama? Da polícia, né? Como chama? Polícia naval, sei lá como é que Guarda chama. costeira? Guarda costeira, exatamente, da guarda costeira, né? Ele fudeu, né? Ele foi lá, deu uma soltou não sei o que no motor, fez alguma coisa. Na verdade, não tinha estragado. Ele que foi lá e soltou alguma coisa da vela, não sei. Fez o motor parar de funcionar lá, né? E voltou, e a rachixe estava no convés, que jogou uma lona em cima, deitou em cima da rachixe e ficou lá fingindo que estava dormindo, entendeu? E aí Aham. chegou a guarda costeira e os caras, que haces? Não sei se o que. Ele, não, é que estou dormindo porque meu motor se rompeu, blá 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 blá, blá, e disse para os caras que estava estragado. Aí os caras, nós vamos ajudar você. Você tá cansado? Eu falei, eu vou tirar um cochilo enquanto vocês arrumam. Aí os caras entraram e descobriram o que que era, arrumaram, ele dormindo em cima do rachixe. A polícia voltou. Agora já tá tudo ok, né? Você já pode vir. Eles olharam lá embaixo, viram que não tinha nada, né? E tal, e subiram, tava só o cara dormindo em cima daquela lona, daquelas coisas ali. Deram tchau e continuou, foi pra Espanha, desembarcou o rachixe dele lá e pronto. Histórias do Bruno Tolentino, né? Não sei qual que é a veracidade disso. Imagina se você descobre que ele é um cara que nunca saiu do Brasil, vivia no interior. Ficou assim. Nossa, o que que tá aparecendo aqui? Meu microfone parece estar barulhento, apareceu uma mensagem. Yuri, o jantar chegou aqui. Será que tá ok por hoje, você acha? Não sei quanto tempo que foi aqui. Eu tenho que botar meu óculos. 1 hora, a gente tá desde as 8, né? 1 hora? Não tô nem vendo. É 1 hora e 7. É. Não precisa ser um negócio mega longo, né, por enquanto. Mas Mas vamos deixar assim como estreia e falar pro pessoal que a gente vai convidar umas pessoas para conversar também, né? eu acho legal. Você Tem, já tem tem as vários. ideias assim de quem você gostaria de chamar? Tem o meu parceiro de roteiro, que era ex-Wunderblog, que é o Fábio Danese. Eu acho que seria legal falar com ele, porque Aham, quando ele se solta, ele é um bom conversador também. aham. Não, beleza. Deixa eu só te perguntar uma coisa assim para concluir uma bobagem da semana assim. Você sabe que filme ganhou o Oscar? Qual foi? Não, da Garota Surda? Cara, eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei do Oscar é que rolou porrada, entendeu? Não, eu também. Eu estava completamente ignorando, só descobri por causa do tapa também. Eu também. Não vi mais. E depois também não vi mais nada. Não sei quem, fora o Will Smith lá, eu não sei mais quem ganhou nada. O Will Smith ganhou de ator e o resto também não sei. Acho que Jessica Chastain ganhou um Oscar de melhor Aham. atriz. Eu não sei Que eu, nada, cara. que eu odeio porque ela é anti-Woody Allen. Eu tenho uma lista na minha cabeça, todos os atores já pronunciaram Como contra o assim Woody anti-Woody Allen, Allen? Ela declarou alguma coisa contra o Woody Allen? Contra os que era filmes dele? contra, que era absurdo continuar fazendo filme, que era contra atores fazendo filme com Woody Allen. Por causa daqueles papos lá Ah, da filha da. Como chama? da minha Da fé. ex-mulher dele. Eu tenho uma lista Ah, na cabeça, porque eu adoro o Woody Allen, eu odeio todo mundo que odeia o Woody Allen a esse ponto de ficar falando mal dele. Então eu tenho uma lista macartista na minha cabeça. E a Jessica Chastain é uma dessas pessoas. aham. Nossa, mas esse tal do tapa foi uma. O cara fez uma piada boba, mas aí o cara vai e mete a porrada. Nada a ver, né, cara, aquela história. Ali eu também, alguma coisa ele devia ter ingerido, né? Sei lá. Mas parece que já é uma história antiga, né? O outro já tinha zoado com ele, com a mulher dele antes, ele tava esperando um pretexto, mas que hora, né? Não, e ele tava rindo, daí ele viu que a mulher ficou brava, daí ele levantou. É ridículo A demais mulher isso. puxou ele pela corrente, né? É. Deve ter sido isso. Muito nada a ver aquilo, cara. Eu achei assim, comediante levar porrada. Não é diante de milhões, deve ser diante. Quer dizer, agora deve ser diante de milhões, porque teve uma época que o Oscar tinha 1 bilhão de pessoas que assistiam, né? Agora deve ser o quê? Cada ano tá É, caindo mais. E eles dão desculpas diferentes para sem perceber que é porque ninguém aguenta o negócio de ninguém ser woke. aguenta. A lacração dos caras já ultrapassou todos os limites. E essa daí foi tipo assim, a gota d'água agora, né? Porque É. isso daí só mostra que a coisa baixou para infantilização total, né? Porque você já viu aqueles roasts do Dean Martin? Sim, eu já vi. Que tem o Don Rickles, né?
O Don Rickles era muito bom para fazer isso. Nossa, cara, tem aqueles roasts deles, cara, eles detonam uns aos outros e os convidados de uma maneira que o Will Smith ia ter um trabalhão pra esbofetear todo mundo ali, viu? Sim, sim. E só cara foda, Você já né? viu o roasting do Norm Macdonald? Não sei se você gostava do Norm Macdonald, que Nossa, morreu sim, no antes. McDonald's. Ele morreu há pouco tempo, né? É, é. Ele fez um roasting, o roast, sei lá, em que todo o truque é que ele estava fazendo piadas ruins de propósito. Piadas tipo dos anos 50, assim. Minha sogra falou que não sei o quê, minha mulher falou que não sei o quê, mas de propósito, fazendo as piores piadas possíveis. E era engraçado porque era ruim. As pessoas estavam rindo porque era ruim, mas acho que quem ligasse no meio e não conhecesse o estilo dele ia achar muito, É uma muito. coisa meio Andy Kaufman, né? Aquela É, trilha aberta pelo Andy Kaufman, que tinha umas coisas do Andy Kaufman que só ele devia rir, né? Quando chegava em casa. é, é, Andy Kaufman era muito doido também. Você já viu o é. Andy Kaufman de Elvis Presley no YouTube? A imitação de Já, Elvis Presley é já, muito já boa aqui. eu vi depois aqui do filme. Eu nem, acho que nem tinha ouvido falar do Andy Kaufman antes do filme. É, eu fiquei sabendo daquele filme com o Jim Carrey, né? Mas já tem 20 anos aquele filme também, né? É. Não, beleza. Você vai jantar, então? Sim, sim. Não, beleza. Mas aí a gente vai. Mas acho que foi legal, né? É, eu nem sei, cara. Eu vou ter que ver. Ah, bom, pelo menos assim, nós não Se temos você. nada de censurável aqui. Eu acho que dá pra ir diretão. A gente não tem Não, grandes nem eu, espaços nem em eu. branco aí também. Não, também não. Mas se você achar que tem alguma coisa embaraçosa, você me É, a gente só fala, tem que claro. explicar de novo para as pessoas que não tem nada a ver com barbearia, né? O negócio do medindo os bigodes. Medir o bigode é conversar, é discutir, né? Até porque meu bigode vai. Daqui a pouco eu vou raspar um pouquinho mais, vai ficar mais rente ainda. Então eu vou perder sempre essa disputa. Não, falou então, Alexandre. Tá bom, Yuri, foi legal, foi divertido, Falou. gostei. Aí a gente conversa de novo semana que vem? Tá, pode deixar. Beleza, então. Acho legal esse horário, esse dia, tá ok, né? Tá ok. Tá Então, bom, um então. abração, cara. Valeu. Abração, Yuri. Até mais. Até mais.